Às vezes eu vou visitando casais, um diz uma coisa de um jeito, outro de outro. Então um dos dois está mentindo, não tem jeito, né? Se um está dizendo de um jeito, outro de outro, um dos dois está mentindo. Às vezes eu visito irmãos que moram juntos, adultos. Eu digo uma coisa, diz outro, se só tem um jeito que está certo, né? Então um dos dois está mentindo. Às vezes ainda acontece de adultos mentirem. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a mentira. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. E nós vamos falar sobre uma pessoa que talvez você não esperasse que a gente falasse que ele era mentiroso. Vou colocar o celular bem aqui para filmar. De que eu estou falando? Davi. Davi a gente conhece por ser um poeta dos salmos, um compositor de músicas religiosas lindas e dos salmos. Mas Davi tinha um problema. Em alguns momentos da vida, Davi mentia. Davi fez coisas extraordinárias em nome de Deus. Mas em alguns outros momentos, Davi mentiu. Davi teve um momento da vida em que a Bíblia diz que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas tiveram outros momentos de sua vida que ele mentiu. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre as mentiras de Davi. Não dá tempo ler todas, porque infelizmente Davi não mentiu só uma vez. Davi mentiu algumas vezes. E eu vou estudar com vocês apenas 3 vezes em que ele mentiu. Certo? 3. Não dá tempo a gente estudar tudo, mas dá tempo a gente estudar pelo menos essas 3 vezes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Já abriu aí? Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que nós iremos estudar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dom da vida e obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é magnífico. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui reunidos em Tua presença. Entregamos a vida de cada pessoa em Tuas mãos, pedimos que o Senhor fale ao coração de todos nós, trabalhe em nossa mente, em nossa vida, em nosso coração. E nos ajude, Senhor Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. É o que nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 20, verso 4. Capítulo 20, verso 4. Amém? Davi convida Jonatas, seu amigo, para conversar. E Davi está com medo que o pai de Jonatas, Saul, esteja querendo matá-lo. Talvez você não conheça essas histórias, mas a grande maioria, talvez, acredito eu, aliás, já conhece. E aqueles que estavam acompanhando o rei Avivado sabem que Saul era rei, só que Deus escolheu Davi para ser rei depois de Saul. Saul não gostou disso e tentou matar Davi. Davi ficou desconfiado que Saul queria matá-lo. Por isso Davi chama Jonatas, o filho do rei Saul, e diz: descobre para mim se teu pai quer me matar. E aqui foi a conversa. Capítulo 20, verso 4, diz assim: disse Jonatas a Davi: o que você desejar, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, e eu vou me esconder no campo até a 3ª tarde. Se teu pai notar a minha ausência, você dirá: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito te indignar, sabe que o mal já está de fato determinado por ele. Vocês percebem que Davi pediu, nesse caso, Davi usou do engano, mas ele mesmo, além de enganar a Saul, ele pediu que outra pessoa mentisse para o próprio pai. Deixa eu perguntar aqui para vocês que têm filhos: se o seu filho tem um amigo que ensina ou que pede para o teu filho mentir para você, você deixaria esse amigo ser ainda amigo do seu filho? Pois é, nesse caso, você provavelmente não iria querer que Davi fosse amigo do seu filho.
Porque foi isso que Davi fez para Jonatas. Jonatas, a gente não é amigo, faz o seguinte, diga para o teu pai assim, assim, assado, diga que eu fui para Belém. Mas ele foi? Não. Diga que eu fui para Belém fazer um sacrifício. Mas Davi estava escondido, Davi não foi. Além de Davi mentir, ainda pediu para Jonatas mentir. E Jonatas fez isso. Jonatas mentiu, disse para o pai que Davi tinha ido para tal lugar. Saul ficou irado com isso. Aí Jonatas disse: ó, meu pai não gostou nada, realmente meu pai quer te matar, você tem que fugir. E Davi fugiu. Então Davi mentiu, mas ele mentiu por um motivo. Qual? Qual? A sua vida estava em perigo. Pergunto eu agora: isso justifica a mentira dele? Sim ou não? Não. Presta atenção. Davi estava com a vida em risco. Então ele mentiu para se livrar da situação, para descobrir se Saul queria matá-lo ou não. Isso justifica, sim ou não? A pergunta é: nós, nessa situação, o que faríamos? Rapaz, eu posso contar uma mentirinha assim, pequenininha. Vou descobrir e vou salvar minha vida por um artifíciozinho que pode ser usado, que é a mentira. Davi mente para descobrir, porque sua vida está em jogo. Esse foi o primeiro momento. Segundo momento, Davi então, quando sai, descobre que Saul quer matá-lo, Davi foge e vai para a igreja. Ó, mentiu e foi para a igreja. Lá ele encontrou quem? O pastor da igreja, o sacerdote. O pastor então pergunta para ele: Davi, me diz uma coisa, de onde é que você está vindo? Davi estava fugindo, estava com fome. Então Davi diz assim: tem pão aí? Tem alguma coisa para eu comer? Aí o pastor diz: rapaz, aqui não tem nada, só tem os pães da proposição que eu tirei para poder colocar novos, que Davi não podia comer. Eram pães que só os sacerdotes, que só os sacerdotes podiam comer. Mas o que está acontecendo? Você vem de onde? Vamos ver o que Davi respondeu. Capítulo 21 agora, verso 1 e 2. Diz assim, ó: então Davi veio à cidade de Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que você está sozinho e ninguém vem contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse: ninguém saiba porque eu estou te enviando e de qual missão estou te incumbindo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Pergunto eu: Davi estava em missão do rei? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele estava fugindo do rei. E estava sozinho. Provavelmente ele tivesse com 4 pessoas, mas a pergunta de Aimeleque, do pastor aqui, era se o exército de Saul estava com ele. E Saul disse: não, está todo mundo ali, ó, me esperando. Eu vim só aqui ver se tinha armas e comida. Ele mente para o rei, aliás, ele mente para o pastor, aqui, para o Aimeleque. Para quê? Para conseguir provisões, que era comida e armas. Ele precisava comer, gente. Sem comida vive? Não. Isso justifica? E aí? Ele precisava comer. Então o sacerdote, o pastor pergunta: por que você está assim, desesperado, sozinho? Aí ele mente para conseguir o quê? Comida e armas, para se defender do rei. Ele estava com fome, por isso mentiu. Justifica? Se fosse a gente, não consegui comida, estou com fome, mentiríamos?
Vamos ver aqui a terceira. Davi encontra ali apenas uma arma que tinha ali dentro ali da igreja, do templo, que era a espada de Golias, que ele havia matado Golias. Com aquela arma ele colocou ali como um troféu da batalha que Deus havia vencido o povo de Israel. Ele pega essa espada, o sacerdote acredita na conversa de Davi e diz: eu só tenho aqui esses pães. Então o pastor dá os 5 pães para Davi e dá também a espada de Golias. Davi sai. Só que antes de Davi ir embora, Davi olha e vê uma pessoa lá dentro, chamado Doeg. Um empregado de Saul estava lá dentro. O rapaz viu que o sacerdote deu esses pães e deu essa espada para Davi. Davi, quando vê Doeg ali, diz assim: aqui não dá para eu ficar, eu vou fugir para outro lugar. Pegou os pães, pegou a espada e viajou para outro lugar. Vamos ver agora o terceiro momento. Capítulo 21 ainda. Só que o verso 10. Verso 10. Amém? Diz assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul. E foi ao rei Aques, que era rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo. E ele teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava. Irmã Angelina, o que é isso? Nos postigos das portas, e deixava correr saliva pela barba. Ele roía o postigo da porta, ele roía a porta do madeira. Irmã Angelina é o nosso Aurélio, vocês todos já sabem, né? Então qualquer palavra difícil aí você pergunta para a irmã Angelina. E olha a resposta do rei, verso 14. Então disse Aques a seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco. Por que trouxeram a mim? E aí continua a história. Davi saiu então ali da igreja, e ele foi até a terra dos inimigos de Deus, que eram os filisteus. E ele foi levado até a presença do rei de Gade, o rei Aques. E Davi pensou que poderia trabalhar para ele como mercenário. Isso acontecia muito naqueles tempos. Só que quando Davi chegou lá, o povo disse: esse aí é aquele homem que matou Golias. Tu vai acreditar nele, tu vai confiar nele. Davi teve medo de ser morto pelo rei. Como ele viu que o negócio estava apertando e ele poderia ser morto, novamente ele usa a tática do engano. Ele começa a se fingir de doido, a deixar barba no seu rosto. E a barba é um sinônimo de respeito. Ninguém deixava com que algo pegasse em sua barba, porque era desrespeitoso. Se alguém deixava a própria saliva cair na barba, era porque já não tinha juízo. E foi isso que Davi fez. Deixou a própria saliva, cair sobre sua barba. Ficou agindo que nem doido. O rei disse: esse homem aqui está doido, pode deixar ele embora tranquilo. Davi estava com medo. Medo de quê? Medo de quê? Morrer. Então ele mentiu. Pergunto eu: isso justifica? Pergunto novamente: e se fôssemos na mesma situação? Pastor, eu fazia descabelar o lápis para o povo acreditar que eu era doido mesmo. E Davi saiu dali com vida, porque ele havia mentido. As 3 vezes que nós estudamos aqui que Davi mentiu,
pareceu que ele mentiu e se deu? E se deu? Bem. Sim ou não? Primeiro ele mentiu, mas conseguiu fugir de Saul. Segundo, ele mentiu, mas conseguiu pão e armas. Depois ele mentiu e conseguiu salvar a própria vida. Parece que mentiu. As mentiras que ele contou valeram? Valeram a pena. Parece que esse artifício é válido, porque deu certo e tiveram benefícios, não foi? Pastor, que mensagem doida é essa? Só que a história, gente, não acaba aqui. Segura aí e dá um pulinho, lá em João capítulo 8, num dos versos mais conhecidos da Bíblia. João 8. Qual verso? 44. Um dos mais conhecidos, não é, gente? João 8, verso 44. Misericórdia, meu Deus. Não diga isso nem brincando. Ai. João 8, 44. João 8, 44. Capítulo 8, verso 44. Diz assim o verso: Vós sois do diabo, misericórdia, né? Mas estou lendo o verso. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. O que diz mais? Quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ok, primeira parte do verso diz, vocês são do diabo, que é o vosso pai, porque ele jamais se firmou na verdade. Ok, o que mais? Agora, o que diz mais? O que mais? Quando ele mente, ele está falando aquilo que é próprio dele, porque ele é mentiroso e também é pai. Então o texto diz, você que mente, olha o que o texto diz, pertence ao inimigo de Deus, que é como se fosse seu pai, porque você está fazendo o desejo dele, que é o quê? Ele foi homicida e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que é normal para ele, porque ele é mentiroso, ele é pai da... Aí quando a gente lê esse verso, diz, misericórdia, eu não quero ter associação nenhuma com o inimigo de Deus. Mas Davi mentiu, não foi? Davi mentiu, e parece que deu certo. Mas a Bíblia diz que não vale a pena mentir. Porque mentir, ainda que possa fazer com que você se dê bem no início, estaria te afastando de Deus e te aproximando mais do inimigo dele. Porque esse é um artifício dele, a mentira. Sabe o que foi que aconteceu por causa das mentiras de Davi? Não dá tempo a gente ver todos os resultados das mentiras de Davi, mas eu vou contar dois. Certo? Vamos voltar lá para Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Capítulo 20. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versinho 33. Versinho 33. Diz assim, lembra que Jonatas mentiu para o próprio pai, Saul, dizendo que Davi tinha ido para Belém? Lembra? Só que Saul queria matar Davi. Quando Jonatas disse isso para ele,
Saul pegou uma lança, e olha o que a Bíblia diz, verso 33. Então Saul atirou uma lança em Jonatas para o ferir. Com isso, Jonatas entendeu que de fato seu pai estava tentando matar a Davi. A primeira mentira que a gente estudou, o resultado dela foi que Saul, pai de Jonatas, quando escutou a mentira que Saul estava dizendo, pegou uma lança e jogou no próprio filho para matá-lo. Isso quer dizer que a mentirinha que Davi contou quase tirou a vida de quem? De outra pessoa. Tirou a vida de Jonatas. Quase. Foi porque não pegou a lança. Pela misericórdia de Deus, não pegou. Mas Jonatas quase perde a vida por causa da mentira de Davi. Jonatas escapou. Diga amém. Escapou. Só que teve gente que não escapou, não. Lembra do pastor que ajudou Davi? Porque Davi mentiu para ele? Lembra? Vamos estudar aí o capítulo 21. Vamos ver o que foi que aconteceu com o pastor? Capítulo 22. O rei soube que, capítulo 22, o verso 18. O rei Saul soube que o pastor tinha ajudado Davi. Então foi acertar as contas. Por que você ajudou Davi? Ele disse: eu não sabia. Eu fiz de inocente. Aí o rei disse: inocente nada. Você fez porque você quis ajudá-lo. Então olha o verso 18. Então disse o rei a Doeg, servo dele: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Sabe o que foi que aconteceu como resultado da mentira de Davi? O sacerdote, o pastor daquela igreja que ajudou ele porque ele mentiu, foi morto. E não somente ele, todos os outros pastores que tinham por ali naquela cidade foram mortos. 85 pessoas. Mas o rei achou pouco. O rei disse assim: não é o bastante. Os filhos de vocês, as esposas de vocês, dos sacerdotes, também devem pagar. Próximo verso. Verso 19. Também a cidade de Nob, cidade destes sacerdotes, o rei passou a fio de espada homens, mulheres, meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Toda uma cidade foi morta, inclusive, criancinhas que nada tinham a ver com a história, por causa da mentira de Davi. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Pode até parecer que vale a pena mentir, mas a mentira cobra seu preço, e o preço é muito alto. Sabe o que Deus quer nos dizer com essa história? Que não vale a pena mentir, seja para ganhar dinheiro, seja para livrar a vida, seja para não passar fome. Não vale a pena mentir. A mentira não vem de Deus, e Deus não espera que os seus servos mintam. O preço foi muito alto. Sabe o que Davi fez quando Davi soube que os pastores e a família dos pastores tinham sido mortos por causa dele? Vamos ler? Nós precisamos correr no final. Capítulo 22, o verso 22, diz assim: então Davi disse para Abiatar. Abiatar era o filho daquele pastor que ajudou, foi o único que escapou, saiu correndo. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Davi reconheceu: de fato, a culpa foi minha. A minha mentira tirou a vida
de centenas de pessoas, inclusive crianças, disse Davi. Então Davi fugiu. Davi foge. E ele vai se refugiar na terra de Moabe. Lembra que a avó de Davi, era moabita, Ruth? A bisavó. Então Davi foge para lá. Leva sua família, leva outros homens que se filiaram a ele. E a Bíblia diz que Davi estava muito bem lá, porque estava seguro. Eu quero ler com vocês um verso. Se você está sendo perseguido, se você está sendo atacado e tem um lugar que é seguro para você, faz sentido você continuar ali ou voltar para o lugar onde você está sendo atacado? O que faz mais sentido? Continuar ali, porque é um lugar seguro. Olha o capítulo 22, o verso 5. Deus mandou um recado para Davi através do profeta Gade. Disse assim, não fique neste lugar seguro. Faz sentido isso? Capítulo 22, verso 5. Recado de Deus para Davi, não fique neste lugar seguro. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Não. Vá e entre na terra de Judá, onde está o rei lá procurando você dia e noite para tentar matá-lo. Faz sentido isso? Então Davi saiu e foi para o bosque de Hered, para a terra de Hebron, ali próximo a Judá. Davi voltou para a terra que Deus mandou e disse, você não está no lugar seguro? Saia dele. Eu quero que você volte para Judá. Por que Deus fez isso? Porque Davi até então confiou a sua vida e o seu livramento, o seu escape a quê? A quê? Mentiras. Deus então manda Davi voltar. Você não está no lugar seguro, Davi? Sai daí, vai para o perigo, porque quem vai te livrar sou eu. Quem vai cuidar de você lá sou eu. Não precisa você mentir. Tua vida, Davi, está nas minhas mãos. Não precisa você mentir para ficar vivo. Eu cuido. Eu quero que você volte para lá. Não é se aliando a inimigos. Não é usando de mentira que a tua vida vai ser salva, Davi. Volta. Eu quero te ensinar a confiar em mim. Eu quero te mostrar o que eu posso fazer por você. E Davi volta. E Davi vai para uma cidade. E quando Davi chega nessa cidade, o povo lembra que quem ajudou Davi em Nob foi morto. Então eles disseram, é melhor a gente dizer para o rei que Davi está aqui. Os famosos caguetas. Aí eles caguetaram Davi. Pastor, tem cagueta na Bíblia? Tem, eu acabou de dizer para vocês, não só só esse não, tem mais. E aí eles foram. Disseram para Saul. E olha o que aconteceu. São os últimos versos que nós vamos ler. Eu quero compartilhar com vocês esses versos. Capítulo 23. Verso 25. 23 e 25. Os últimos versos que nós iremos refletir aqui para concluirmos a nossa reflexão. Saul e os seus homens foram ao encalço de Davi e seus homens. E isto foi avisado a Davi, pelo que Davi desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Quando Davi chegou novamente na terra onde Deus mandou ele ir, novamente ele voltou a ser perseguido. Agora olha para cá, para os meus olhos azuis, presta atenção. Pergunto eu, quando Deus nos manda fazer uma coisa, a gente espera que o resultado daquilo vai ser perseguição e dificuldades? Quando Deus nos manda fazer uma coisa, a gente acha que vai ser tudo vai ser tudo uma maravilha. Só que Deus mandou Davi voltar e Davi estava sendo perseguido. E o próximo verso é ainda pior, me presta de novo. Vamos continuar lendo. Diz assim,
Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Davi agora estava como? Cercado. Davi estava cercado. Mas foi Deus que mandou ele ir para ali. E ele agora estava cercado. Isso parece não fazer sentido. Porque quando ele mentiu, ele não ficou cercado. Quando ele fugiu para a terra dos inimigos, ele não ficou cercado. Mas agora, seguindo o que Deus havia dito, ele está cercado. Isso faz sentido? Não faz. Talvez na nossa mente teria sido melhor novamente ele ter mentido, ou se aliado aos inimigos, ou ter ficado lá no lugar seguro. Porque agora ele está cercado. E Saul vai finalmente colocar as mãos em Davi e matá-lo. Só que, escuta só. Deus que disse para Davi, volta. Foi Deus que disse, eu vou cuidar de você. Eu quero ler com vocês esse verso. Diz assim, ó. Então, do nada, veio um mensageiro a Saul, dizendo: Saul, se apressa, desiste de perseguir Davi, porque os filisteus invadiram a terra de Israel. Sabe quem foi quem enviou esse mensageiro, irmão Ledécio? Sabe quem? Deus. Deus tirou a atenção de Saul, de Davi. E Davi havia escapado muitas vezes através das mentiras, não foi? Davi havia escapado por se ligar aos inimigos, não foi? Agora não tinha como ele fazer isso. A mentira não o salvaria. Se ligar ao inimigo não o salvaria. Parecia que não teria escape para Davi. Aí olha o verso 28. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi para poder lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou como? Pedra de escape. Deus disse assim para Davi: Davi, volta. Porque as primeiras vezes você escapou mentindo ou se unindo aos inimigos. Mas agora eu serei a tua pedra de escape. Miraculosamente, maravilhosamente, Deus salvou Davi. E antes de eu ter descido, era para eu ler esse verso com vocês. É o capítulo 23, verso 14, o último verso dessa noite. Diz assim: Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros do deserto, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava Davi todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas? Diga amém. Amém. A Bíblia diz que Saul tentou matar a Davi. Qual dia da semana? Todos os dias. Mas ele não conseguiu. Por quê? O texto diz: porque Deus não permitiu. Porque Deus mostrou para Davi que ele era a sua pedra de escape. Deus mostrou para Davi que a vida de Davi estava em suas mãos. E que não precisa mentir, não precisa se filiar ao inimigo para que Deus o proteja. Porque Deus cuida dos seus servos. A vida dos servos de Deus está nas suas mãos. Porque Deus é para estes servos uma pedra de escape. O que Deus está dizendo para nós? Eu não sei se você tem o hábito de mentir. Eu não sei se você, para se livrar
Às vezes de uma pergunta que o filho, a esposa, o esposo faz, você quer se livrar rápido, você usa a mentira para isso. Eu não sei. Mas é provável e talvez, aliás, é possível e talvez provável que isso aconteça. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não vai por esse caminho, não. Eu sou teu escape. Eu sou teu escape. A tua vida está nas minhas mãos. Não coloca a tua vida baseada na mentira ou em qualquer outra coisa. Eu tenho o controle da tua vida nas minhas mãos. E eu serei a tua pedra de escape. Não usa desse artifício, porque a mentira pode até parecer que vale a pena. Pode até parecer que teve lucro, que foi vantajoso. Mas a mentira cobra um preço muito caro. Muito caro. Então Deus diz, ó, não usa isso. Mas deixa eu ser uma pedra de escape. Eu queria orar com vocês nessa noite. Orar fazendo um apelo para que mentir hoje não se tornou comum, gente. Sim ou não? Sim ou não? Sim. É a coisa mais normal que tem. Mandou até ter uma fake news. Agora para não chamar mentira que é feio, chama fake, né? Pois é. Ou então diz, não, era brincadeira. Para ficar menos grave o negócio. E às vezes o aluno mente na escola colando. É, professor? Às vezes o adulto usa do engano. Mas é Deus dizendo assim, não faz isso. Porque a mentira cobra um preço muito alto. Quando é descoberto, é humilhante, vergonhoso. E isso nos afasta de Deus, nos aproxima do inimigo dele. Então Deus diz assim, ó, não usa isso. Deixa eu cuidar de você. Eu quero ser a tua pedra de escape. Eu quero você hoje dizer, Senhor, se eu tenho mentido, ou se eu menti, tem consequências. Me perdoe e me ajude a colocar a minha vida em tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja a minha pedra de escape. Eu quero ser uma pessoa da verdade, alguém de confiança. Sobretudo, eu quero ser um servo teu, e um servo de Deus não deve fazer uso da mentira, deve se colocar nas mãos de Deus. Qual é o seu desejo de colocar sua vida nas mãos de Deus, Senhor? Eu quero que o Senhor seja a minha pedra de escape. Eu quero que minha vida esteja nas tuas mãos. E esse é o artifício que eu quero usar sempre. Confiar que o Senhor está no controle de tudo. É o seu desejo? Eu gostaria então de orar por você, se esse de fato for o seu desejo. Vou ficar de pé então, deixa eu orar por você. Isso pode. Senhor Deus, estudamos hoje sobre a história de Davi. Davi, infelizmente, em alguns momentos fez uso da mentira. Mas o Senhor, tão magnífico, tão bondoso, o levou de volta para a terra de Israel, mostrou para ele que ele não precisa colocar sua confiança, depositar a sua vida no engano, mas confiando, Senhor Deus, no Senhor, que é a melhor pedra de escape. Verdade. Obrigado porque através da história de Davi, nós também podemos colocar nossa vida em Tuas mãos. Amém. Pedimos perdão pelas vezes que mentimos, que usamos, Senhor Deus, do engano para talvez ter lucro em alguma situação, ter alguma vantagem em algum momento. Pedimos que o Senhor nos perdoe por esses atos e nos ajude, Senhor Deus, a nos aproximarmos cada vez mais de Ti, a seguirmos a verdade, a nos entregar a verdade, Amém. a colocar a nossa vida em Tuas mãos.
Não que mereçamos, mas oramos e pedimos isso, Papai do Céu, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria então de convidar aqui à frente nesse momento